Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Trago resolução de uma prova aplicada para o concurso da Transpetro. A banca é a SES Gran Rio. Vamos lá! Conheçam também o curso de português da SES Gran Rio. Vai fazer o concurso nacional unificado? Acesse o nosso site que está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação. O texto pode ser dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, apresenta-se a explicação. Observe que até aqui está afirmando a explicação sobre as características do lixo marinho. E a segunda parte, a partir do quarto parágrafo, apresentam-se o quê? Observe aqui. Então, nessas primeiras partes, como já fala aqui, no enunciado da primeira questão, traz a explicação sobre as características do lixo marinho. E na segunda, vai falar sobre o quê? Quando começa aqui. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas e envolve cada vez mais pesquisadores e tomadores de decisão, todos engajados na luta pela diminuição desse problema social. O lixo é um problema social e ambiental. Aqui já vem falando de quê? Dos impactos ligados à presença do lixo no mar começam a ser observados a partir de 1950, mas em 1975 foi definido o termo lixo marinho. Aí você observa aqui que vem falando o quê? Das pesquisas, as publicações científicas e não científicas. Então, traz o quê? Vai trabalhar mais esse assunto, vai falar sobre isso mais, vai trazer também pesquisas científicas e não científicas sobre o lixo, sobre a questão do lixo. Então, voltando aqui à questão, a partir do quarto parágrafo apresentam-se campanhas de educação ambiental nas escolas? Não. Comparações com outros países? Não. Fenômenos da natureza provocados por essa poluição? Não. O que vai falar? Iniciativas de estudo e redução dos impactos ambientais. Observe aqui. O número de publicações mundiais científicas e não científicas começou a aumentar a partir da década de 80. Esse aumento se deve a três processos. Contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios. Então aqui vem explicando o quê? O aumento dessas pesquisas. Por que aumentou? Então aqui você observa também, em 2013, realizou-se no Brasil a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Formalizou 60 propostas sobre o meio ambiente. Duas enfocam o lixo marinho. Então, quando a gente vem aqui, a alternativa de iniciativas de estudo, perfeito. E também a redução dos impactos ambientais, como acabei de ler aqui no último parágrafo. Leis criadas para reduzir o impacto no meio ambiente? Não. O trecho que apresenta uma descrição das fontes terrestres de lixo marinho, onde vai falar sobre fontes terrestres de lixo marinho. Já trouxe aqui para vocês as fontes, vamos marcando aqui, as fontes do lixo oceânico são comumente classificadas como marinhas, descartes por embarcações e plataformas de petróleo e gás. E terrestres, o que nos importa é a terrestre, é o quê? Depósito e descarte incorreto feito em terra e levados para os rios pela chuva e daí para o mar. Então, o que é quando se fala lá desse descarte, ou melhor, quando fala lá das fontes do lixo? A fonte terrestre é o quê? Depósito, descarte incorreto feito em terra. Observe aqui. O que é? Voltando lá ao enunciado, o trecho que apresenta a descrição das fontes terrestres de lixo marinho é o quê? Igual lá no texto, olha lá, depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar, onde também chegam carregados pelo vento e pelo gelo. Então aqui eu já vi que a alternativa está corretíssima. Vou descartar aqui as demais alternativas. O trecho do texto que aponta uma das causas para o aumento da preocupação mundial sobre o lixo a partir da década de 80. Então vamos fazer a leitura com bastante atenção. Aqui que vai apontar uma das causas para o aumento da preocupação mundial sobre o lixo. Por que começaram a se preocupar mais a partir da década de 80? Então vamos ver aqui. Olha lá, vem falando lá mas somente em 1975 foi definido o termo lixo marinho, hoje consagrado. Essa definição diz que é lixo marinho todo material sólido de origem humana descartado nos oceanos
ou que os atinge por rios, córregos, esgotos e descargas domésticas e industriais. O número de publicações mundiais científicas e não científicas sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 80. Por que aumentou? Esse aumento se deve a 3 processos. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios, então aqui já consigo visualizar, quando fala lá, aponta para uma das causas para o aumento da preocupação mundial sobre o lixo marinho a partir da década de 80, é o que eu acabei de ler para vocês lá. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios, de materiais naturais pelos sintéticos, vamos ver lá, observe aqui, contínua e crescente substituição, só você vir ao texto e identificar qual foi a causa de aumentar o número de pesquisas, por exemplo. Então, quando a gente já volta aqui, a gente vai ver que o gabarito é alternativa A, porque é uma passagem do texto que vai explicar o que? A causa do aumento da preocupação mundial sobre o lixo a partir da década de 80. No trecho, apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. A expressão destacada veicula, apareceu apesar de, embora, mesmo que, você já sabe que é uma ideia de concessão. Concessão é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Observe agora a explicação dessa conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto, então aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui, ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o que? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi, então. É um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já compreendeu, embora tenha o mesmo valor, a mesma relação
que, apesar de. Então, eu já sei que é uma ideia de concessão. Conclusão, pois, condição, se, consequência e causa. Sempre que aparecer causa é algo que ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Considere os dois períodos do seguinte trecho do parágrafo 1. Para transformá-los em um só período, mantendo-se o sentido do trecho original, deve-se empregar a palavra mas. É uma ideia de oposição, não é isso? Então, embora, como acabamos de ver, é uma ideia de concessão. Portanto, vai ser uma ideia de quê? Conclusão. E quando? Quando já facilitou também a ideia de tempo. E o porquê? Pode ser uma ideia de causa. Sempre que for causa, você vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Porque também pode ter uma ideia de explicação. Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Por que eles sofrem? Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos. Então, isso aqui ocorre primeiro. Primeiro, esses dejetos e resíduos são levados para o mar. O fato deles serem levados para o mar, o fato vai levar a consequência dos oceanos sofrerem os efeitos das atividades humanas. Então, aquilo que ocorre primeiro é uma ideia de causa. Então, vou substituir por porquê. Primeiro, nós temos o fato dos dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades serem levados para o mar. O fato deles serem levados para o mar vai levar a uma consequência. Então, aquilo que ocorre primeiro leva a ideia leva a uma consequência. E aquilo que ocorre primeiro é uma ideia de causa. No texto, o referente da palavra, olha, o elemento coesivo ou expressão em destaque está corretamente explicitado entre colchetes. Quando fala ali está se referindo ao mar, justamente para evitar a repetição. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar, por ventos, chuvas e rios, ou despejados diretamente ali. Ali onde que eles são despejados? No mar, alternativa A. Os oceanos suportam sempre que aparecer essa, isso ou esse, os mesmos dois S são de passado. Então, suportam essa sobrecarga? É o que a gente vai ver, vamos localizar aqui no texto. Observe aqui. Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Vamos ver? Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Dejetos e resíduos orgânicos. Então, essa sobrecarga é isso daqui, ó. Qual que é a sobrecarga? Dejetos e resíduos orgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar. E aqui vem falando que é o quê? Atividades humanas, não, a sobrecarga lá, como já vimos, ela está relacionada aqui aos dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos. Depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar, levados para os rios e dos rios, quando fala daí, então aqui dos rios seria o quê? Daí. Então está se referindo às chuvas? Não, aos rios. Esse aumento se deve a 3 processos. O lixo marinho que se deve a 3 processos? Não. O número de publicações mundiais científicas e não científicas sobre o lixo marinho começou a aumentar. Então é o aumento de quê? Das publicações, do número de publicação sobre o lixo marinho. O lixo marinho não. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Estes está se referindo ao último termo, ao mais próximo do pronome demonstrativo. Utensílios, não. Está se referindo ao quê? De materiais naturais pelos sintéticos. Então, aqui está se referindo aos sintéticos. Cara da SES Gran Rio, esse tipo de questão. Imagino que você que assiste às minhas aulas, você que faz parte dos meus cursos aqui da SES Gran Rio, você não errou. Observe aqui, concordância nominal. O que você vai observar aqui? Você vai pegar esse adjetivo, este verbo no particípio, que também aqui vai exercer essa função de adjetivo mesmo, e vai observar. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o sujeito. O que está relacionado? Então, nós temos aqui o estudo dos problemas ambientais e a mudança de comportamento. Então, o que diz a regra? Quando um adjetivo se refere a 2 substantivos, aqui eu tenho um substantivo estudo masculino, não é isso? E aqui eu tenho um substantivo feminino. O que diz a regra? Vai para o plural no masculino. Simples assim. E a SES Gran Rio não muda. Então, o correto aqui seria relacionados. Você vem aqui e identifica. Iniciadas, a preocupação feminino. Aqui nós vamos dizer, e o descarte masculino. Então, o correto seria o quê?
iniciados. O que diz a regra? Quando tem um feminino e um masculino, vai para o plural no masculino, a falta feminino. E aqui nós temos a dificuldade, 2 no feminino, obviamente, derivadas está correta. Interpretadas, o aumento masculino, então já sei que está errado, o correto seria interpretado, não é isso? O aumento de publicações na época atual sobre o lixo nos mares e a reivindicação, então tem um no masculino e um no feminino, tem de ir para o masculino plural. A ingestão feminino, não é isso? E canudinhos, masculino, observe aqui. Não, vamos deixar aqui, ó, a ingestão de saquinhos e canudinhos plásticos pelas tartarugas e o sufocamento. Então, eu tenho um feminino, sufocamento é feminino? Não, sufocamento é masculino. Se eu tenho um no feminino mais um no masculino, vai para quê? Para o plural no masculino. Então, o correto seria o quê? Provocados. O sinal grave indicativo de crase está correto. Então, eu preciso, quando fala que é empregado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, alternativa correta. Se é favorável a alguma coisa. Crase no singular antes de palavra, no plural, nem a pau, juvenal, descartei. Olha aqui, se é destinado antes de verbo, não uso crase, venho e descarto também. Os detritos que resistem, se ele resiste a alguma coisa, mas o A de decomposição vai dar A com acento indicativo de crase. O examinador vem aqui e coloca alguma coisa no meio justamente para confundir. Não, então resistem ao ato de decompor. Alternativa C correta. Antes de verbo, no infinitivo não uso crase. A serem superados, antes de verbo, no infinitivo não uso crase. O emprego da vírgula, tem vírgula, caro concursando, SVC. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, isso aqui já vai resolver muito. A conscientização sobre alguma coisa é muito importante, porque o que é essencial para a saúde? O descarte, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação, tem uma vírgula, errado. A contribuição da população para manter a limpeza nas praias é fundamental. O que é fundamental? A contribuição entre o sujeito e o verbo, uma vírgula, errado. O lixo nos mares, devido aos imensos transtornos por ele causado, apresenta consequências. O que apresenta as consequências? O lixo, não é isso? Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, está errado. Se forem 2 vírgulas, correto? O lixo nos mares, vírgula, devido aos imensos transtornos por ele causado, vírgula. O plástico, em função de sua enorme durabilidade na natureza, entre o sujeito e o verbo tem 2 vírgulas, corretíssima a letra D. O Brasil, signatário da Convenção Internacional, assumiu. Quem assumiu? O Brasil, entre o sujeito e o verbo, uma vírgula? Errado. No trecho, todos engajados. Se a pessoa está engajada, ela é uma pessoa o quê? Comprometida. Nada das outras alternativas. Alternativa A está correta.